Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tata Kamuxinzila, mestre de Quimbanda Nagô, alufá de Quimbanda Mussurubim e feiticeiro da Quimbanda Malê. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, saborear um pouco do conhecimento da feitiçaria tradicional brasileira, a Quimbanda, e suas conexões com o esoterismo moderno, com o ocultismo europeu e a feitiçaria africana e a pagelança brasileira. Quimbanda é uma mistura disso tudo. De praxe, vamos passar a alguns recados, tá bom? Antes de mais nada, quero agradecer as perguntas que vocês enviam. É dessas perguntas que vocês enviam, das discussões que eu tenho lá no Instagram, que é a minha rede social oficial, é que eu tiro as ideias, faço as pautas para fazer esse estudo aqui com vocês. O site Goeteia está atualizado. Eu coloquei 6 artigos novos no site para que você possa estudar e ter um conhecimento mais profundo acerca do que nós tratamos aqui. Todos esses artigos que eu coloquei no site, que estão lá disponíveis para vocês estudarem, orbitam em torno de 2 livros. O Daimonium, volume 3, você já comprou o seu exemplar, e o Anga, que é a continuação natural do Daimonium. Ficou muito bonito também, o Anga. Tanto o Daimonium como o Anga, eles têm que ser considerados um livro só. Como eu falei para vocês nos 2 últimos livros, aqui no Anga está todo o material que eu não consegui publicar aqui no Daimonium. Então eles têm que ser considerados como um volume só. Todos esses artigos, eles orbitam, eles gravitam ao redor destes 2 livros. Alguns desses artigos estão nos livros. E nas próximas semanas eu vou trazer bastante conteúdo sobre esses livros para que nós possamos estudar aqui no canal. Vamos lá, eu coloquei um texto que se chama Um Repúdio à Monolatria. A monolatria é a coerção externa sobre outras pessoas e a placação ritual da divindade tribal perpetuamente propensa à ira. O Deus é ciumento, punidor e amaldiçoador, principalmente sobre os seus concorrentes. A relação de aliança com ele é carregada de ansiedade. Isso aqui é um pequeno resumo sobre o que eu trato no texto. Esse texto, Um Repúdio à Monolatria, ele primeiro foi escrito como uma resposta aos meus detratores. Alguns me chamam de feiticeiro monoteísta. Aí fica difícil, né, gente? Feiticeiro monoteísta, eu tive que escrever um texto para ensinar para as pessoas a diferença entre monoteísmo e monolatria. Você muito provavelmente deve olhar para o cristianismo e pensar, se trata de uma tradição monoteísta. Ou para o judaísmo, se trata de uma tradição monoteísta. Mas não é. Essa é a dinâmica desse texto, é te apresentar essa ideia. Essas tradições não são monoteístas, elas são monolátricas. É diferente. Monoteísmo implica a crença de uma só divindade. Todos os outros espíritos que existem no cosmos são partes, manifestações, projeções desta única divindade, como os anjos, os arcanjos, os querubins, etc.
Então é a crença de que só existe uma divindade e nenhuma superior a esta ou nenhuma outra além desta. Isso é o monoteísmo. Mas o cristianismo, ele não é monoteísta, ele é monolátrico. Se você vai lá no Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento não nega que existem outras divindades. Então não é monoteísmo. Não é mesmo? Monoteísmo é a crença em uma só divindade. Não, o Deus do Velho Testamento não nega que existem outras divindades. Inclusive, ele avança em guerra sobre essas outras divindades. E ele proíbe os seus aderentes, os seus devotos, de traçarem contato, de terem conexões com essas outras divindades. Ele ameaça os seus devotos, ele pune os seus devotos caso eles tenham contato com outras divindades. Isso não é monoteísmo, isso é monolatria. Então eu discorro sobre isso no texto. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de obter esse conhecimento. Segundo texto, magia negra brasileira. Na Quimbanda, a magia negra está intimamente conectada ao reino das trevas, domínio de forças primordiais quitônicas, onde operam os Exus mais poderosos e agressivos da Quimbanda. Neste reino, a moralidade e as fronteiras convencionais entre o bem e o mal desaparecem. Na formação dos reinos de Quimbanda, o reino das trevas, ele nasce quando o homem tem conhecimento ou adquire o conhecimento de que é possível prejudicar outras pessoas através da prática da feitiçaria. Depois eu vou trazer alguns vídeos falando um pouco mais dos reinos de Quimbanda. Na concepção da Quimbanda Nagô, os reinos de Quimbanda se desenvolveram na medida em que o planeta Terra se desenvolveu e a consciência humana se desenvolveu. Então, o reino das trevas, ele nasce em um momento em que a consciência humana entende que é possível fazer feitiçaria para prejudicar outras pessoas, para conquistar os seus objetivos passando por cima de outras pessoas. Então, nesse texto, eu falo um pouco mais de alguns Exus, como o Exu Penumbra, que é muito bom para lançar ilusões sobre as mentes de outras pessoas. Falo também sobre Exu Sete Sombras, alguns Exus especiais desse reino, e explico um pouco mais da magia negra da magia negra na Quimbanda e a sua conexão com o reino das trevas. Próximo texto. Os segredos do diabo. A Quimbanda, como prática espiritual e sistema mágico, possui uma relação complexa e multifacetada com a figura do diabo, vista não apenas como uma entidade opositora às convenções, mas também como uma representação de poder e liberdade. Esse texto, ele tem alguns tópicos, e o primeiro tópico é sobre o diabo na Quimbanda. As pessoas têm muita dificuldade em compreender o que é o diabo na Quimbanda. E as pessoas perguntam, qual é o diabo que existe na Quimbanda? É o diabo da Igreja Católica? A interpretação religiosa, filosófica que a Quimbanda faz do diabo é aquela mesma do romantismo europeu do final do século XVII. Então, o diabo, como desenvolvido pela literatura do romantismo, é o diabo, efetivamente, que inspirou não só o ocultismo do século XIX, como a ideia de diabo dentro da Quimbanda.
Então, o diabo ele não é simplesmente aquele indivíduo que representa uma força maligna do cosmos. Não, ele é uma força impessoal. Ele é o diabo da bruxaria. Ele é aquele cara que vai te oferecer um caminho. É aquele cara que vai te mostrar os caminhos e as muitas possibilidades da encruzilhada e você vai escolher qual o caminho você vai trilhar. Esse que é o diabo efetivamente religioso e filosófico da Quimbanda. E eu faço um texto sobre esse tema no início desse artigo. E nesse artigo eu também esclareço algumas questões que envolvem a influência de Aloysio Fontenelle, do pensamento de Aloysio Fontenelle na formação, na gênese do sistema. Eu gosto de utilizar uma outra palavra também, que agora me faltou, mas eu vou lembrar aqui já, vou me recordar e já falo. Então eu trago algumas informações também sobre Fontenelle, que Fontenelle é muito criticado pela maioria das pessoas por conta dos sincretismos que ele estabeleceu com os demônios do Grimório Verum. Então nesse texto eu destaco não só a importância da demonologia do Grimório Verum na gênese da demonologia brasileira da Quimbanda, como a própria importância do Aloysio Fontenelle nesse processo todo, na síntese que ele efetivamente fez a partir do conhecimento que ele tinha na época. Então, se você quer entender o diabo na perspectiva da Quimbanda, de uma maneira mais simples, mais acessível do que aquela que eu tratei no livro Daimônio, que é uma maneira muito mais técnica, tenho certeza que você vai gostar desse texto também. O significado do sacrifício. O sacrifício na Quimbanda não é meramente um ato simbólico, mas uma prática ritual profunda que serve como um pilar central da tradição. O sacrifício é um meio primário de se estabelecer e manter comunicação com as divindades da Quimbanda. Esse texto eu escrevi como um resumo dos 5 textos sobre sacrifício que eu discorri no Anga. Eu já vou entrar nesse assunto mais no final da nossa pauta, então não quero me adiantar. Mas o sacrifício, como nós vimos em 3 vídeos anteriores, é o eixo teúrgico da Quimbanda. E sem o sacrifício não se faz absolutamente nada. E no final do vídeo, no final da nossa pauta, eu vou trazer alguns exemplos que vão deixar isso bastante claro. Mas esse texto é um resumo curto, uma apresentação curta daquilo que eu trouxe em síntese no livro Uanga sobre o sacrifício. Já vamos falar disso. Próximo texto. Manganelmatas das Sombras. A intenção é levar o leitor à compreensão do caráter universal da feitiçaria e do feiticeiro, de forma a entender que o Quimbanda no Brasil não faz nada diferente do goés grego antigo, do mago ou teurgo no fim da antiguidade. Esse texto eu comecei a escrever esse texto, Manganelmatas das Sombras, em 2004. Eu fiz uma primeira versão desse texto em 2004. Depois eu fiz uma revisão dele, se eu não me engano foi em 2009 ou 2012. E agora eu decidi refazer o texto todinho, com conhecimento acumulado de 20 anos. E nesse texto, a intenção é apresentar o caráter universal da feitiçaria e o papel universal do feiticeiro, demonstrando que aquilo que nós hoje fazemos na Quimbanda, na feitiçaria tradicional brasileira, não é diferente do necromante grego antigo. As técnicas utilizadas são as mesmas.
com nuances diferentes por conta da nossa cultura, mas as técnicas são as mesmas. Esse texto discorre sobre esse tema e tenho certeza que se você se interessa pela vida de Goécia, pela vida de feiticeiro, de feitiçaria, você vai gostar desse texto. Está lá disponível para você estudar. O próximo texto, que encerra essa lista, é o tema do nosso vídeo de hoje. Clepó, a abelha rainha da quimbanda. Clepó se configura como uma fonte primordial por meio da qual antigas divindades femininas, ligadas ao caos e ao poder das sombras, manifestam-se nas diversas linhas de trabalho das pombagiras na quimbanda, a continuidade do feminino obscuro na feitiçaria brasileira. Meus irmãos, então, o que eu vou falar aqui como tema principal desse vídeo está conectado aos últimos 3 vídeos onde eu falei do poder do feminino ancestral, do feminino diabólico. Eu havia falado em algum daqueles vídeos que a quimbanda não precisa adorar outras deusas, porque ela já tem pombagira. Então, a ideia para fazer esse texto, que está completamente conectado a este livro, aos textos sobre o sagrado feminino visceral, ancestral que eu trato nesse livro, que são aqueles textos que nós começamos a estudar anteriormente, estão todos aqui nesse livro. Então eu havia falado que pombagira, que nós não precisamos na quimbanda adorar outras divindades femininas, porque já existe pombagira, e pombagira congrega ou agrega as virtudes dessas deusas antigas. Eu já falei isso muitas vezes, já perdi a conta de quantas vezes eu já falei isso no Instagram. Mas o Instagram vai crescendo, novas pessoas vão chegando, os vídeos vão sendo divulgados, encaminhados para outras pessoas, vai furando a bolha e chegam novas demandas em cima desse conhecimento. Então eu respondi uma caixinha essa semana falando sobre isso, coloquei lá no meu Instagram e houve uns comentários bem adversos sobre esse tema. Porque as vertentes modernas de quimbanda, isso tem que ficar muito claro. Anteriormente eu já havia falado para vocês que cada vertente, ela reflete um momento de sua síntese, um momento de sua construção. Aqui nesse canal, eu falo a partir da perspectiva das vertentes tradicionais, ou as vertentes derivadas do tronco tradicional de quimbanda, que são aquelas primeiras vertentes nascidas entre as décadas de 1950 e 1970. No entanto, hoje nós temos quimbandas mais modernas, nascidas a partir de 2000, principalmente com inclinações ao luciferianismo moderno, e essas vertentes luciferianas modernas trazem a adoração de deusas obscuras para a quimbanda. Então você vai ver aí, nessas vertentes modernas, adoração de Lilith, adoração de Hecate, adoração de outras deusas negras. Existe algum problema nisso? Não. Eu não estou fazendo uma crítica a essas vertentes modernas. Não é esse o meu trabalho aqui. Fazer uma crítica a essas vertentes modernas. Eu estou explicando a perspectiva tradicional. Eu estou demonstrando a perspectiva tradicional. Então eu decidi fazer esse vídeo com esse texto para trazer essa perspectiva tradicional e explicar por que, na perspectiva tradicional, não é necessário você colocar Hecate dentro da quimbanda. Não é necessário você colocar Lilith dentro da quimbanda. Então eu vou dissertar um pouquinho sobre isso. Assim como a divindade Exu
no Brasil, com o tempo foi se desenvolvendo em diversas linhas de trabalho, aparecendo diversos Exus diferentes. A mesma coisa aconteceu com Pombagira. Então, quando Pombagira aparece na literatura pela primeira vez, em Fontenelle, ela já aparece associada a Clepó. Clepó é uma divindade que aparece no Grimorium Verum. Embora seja descrita no Grimorium Verum com o nome masculino, as suas atribuições no Grimório nitidamente são femininas. E quando você lê a descrição de Clepó, é impossível você não fazer uma associação direta com Lilith. É impossível você não fazer uma adoração direta até com outras deusas como Astarte, Cibele, Hécate. Tem mais gente. Dá para você fazer, lendo a descrição de Clepó, dá para você fazer uma associação com uma força que relembra os arquétipos obscuros e sinistros dessas deusas antigas. E olha que interessante, tanto Fontenelle como Antônio de Alva, que veio depois dele, reforçam a ideia de que Clepó tem tamanho poder que ela é equivalente ao bode de Mendes, ao Bafomé ou ao próprio maioral. Tanto que Clepó sempre foi associada como a mulher de Lúcifer. E quem é Lúcifer? O chefe da Quimbanda. Sempre foi Lúcifer, o chefe da Quimbanda. Se você puder definir um maioral que rege toda a Quimbanda, que aglutina todos os poderes de todos os outros maiorais, é Lúcifer. Como eu tenho descrito nesses textos, como eu tenho demonstrado nesses textos sob a perspectiva tradicional da Quimbanda. Então, existiu naquele momento de formação do culto da Quimbanda uma equivalência entre as forças e os poderes do próprio maioral com as forças e os poderes de Clepó. Então, a partir daquele momento, naquele momento, Clepó como Pombagira era apenas uma entidade. Com o desenvolvimento do processo da demonologia da Quimbanda, ela deixou de ser uma entidade e passou a ser, preste atenção no termo que eu vou utilizar, a cabeça, o exemplo para outras manifestações ou linhas de trabalho de pombagiras. E essas linhas de trabalho de pombagiras, quando você para olhar a energia dessas linhas de trabalho, a atividade dessas linhas de trabalho, você encontra equivalência com todas as outras deusas antigas. É por isso que você vê alguns autores da década de 90 associando Maria Padilha a Lilith. Você encontra alguns autores associando Maria Quitéria à força de Hécate. Então é por isso que efetivamente não é necessário você trazer outras deusas para a Quimbanda. Porque tal qual maioral, eu falo isso no livro Daimônio, no capítulo onde eu vou explicar sobre Lúcifer, tal qual maioral é um portal para antigas divindades entrarem para dentro da Quimbanda e serem sincretizadas com os Exus, Clepó também é um grande portal para que
divindades femininas antigas, do mundo antigo, obscuras, sinistras, entrem para dentro da quimbanda e também sejam sincretizadas com as pombagiras, iniciando diversas linhas de trabalho de pombagira. Então, a força dessas deusas antigas, ela está manifesta nas linhas de trabalho de pombagira. Então, é por isso que você não precisa trazê-las efetivamente com o nome delas para dentro da quimbanda. Porque as pombagiras já representam as diversas deusas do mundo antigo, as diversas deusas sinistras, obscuras, deusas negras, como nós chamamos. Que são aquelas deusas que estão sempre a romper com a ordem e com a ortodoxia, representando então o poder inato de liberdade das mulheres. Então esse texto fala sobre isso. A vertente de quimbanda que mais desenvolveu essa ideia foi a quimbanda malê. Na quimbanda malê, Clepô é demonstrada como um dragão de 7 cabeças. Ela é concebida como uma abelha rainha. E todas as outras pombagiras nada mais são do que as abelhas trabalhadoras desta rainha. Daí o título desse vídeo: Pombagira tem a natureza de colmeia. Clepô, então, é considerada tradicionalmente uma grande abelha rainha, uma grande pombagira rainha, que na quimbanda malê se manifesta como pombagira rainha das 7 encruzilhadas. Então ela é uma grande rainha que comanda todas as outras pombagiras menores abaixo dela, como uma colmeia de abelhas. Então, todas as pombagiras, tradicionalmente, nada mais são do que manifestações de Clepô. Essa divindade que foi apresentada no Grimorium Verum como um demônio, mas na verdade é uma diaba. Então é assim que efetivamente, é por isso que efetivamente não é necessário nas tradições, nas vertentes tradicionais, você colocar qualquer divindade feminina dentro da quimbanda, porque as pombagiras já trazem a força dessas deusas, mas não só dessas deusas antigas, mas também as forças de divindades africanas, como as Yami Oxorongá, como Oxum, como Iemanjá, as divindades brasileiras, como Cucurucaia. Todas essas divindades ancestrais africanas, brasileiras, europeias, todas se manifestam dentro da quimbanda como pombagiras. Por isso que nós dizemos que pombagira é a divindade mais poderosa da quimbanda. É por isso que nós dizemos que a quimbanda é das mulheres, a quimbanda é da pombagira, efetivamente, e que pombagira é muito mais poderosa. Tanto que aquele ditado que as pessoas não compreendem, que fala que pombagira é mulher de 7 Exus. Aí todo mundo acha que, por conta de que pombagira é uma mulher que fica com 7 Exus. Uma visão torpe, uma visão exotérica, vamos dizer assim, uma visão profana do entendimento disso, que pombagira é mulher de 7 Exus. Isso significa, essa expressão, pombagira é mulher de 7 Exus, é porque a cada 7 Exus existe uma pombagira. Entende? Então, a cada legião de 7 Exus vai aparecendo uma pombagira.
Ou seja, são 7 homens e apenas uma mulher que tem o poder de todos os 7. Entende a grandeza desse espírito dentro da Quimbanda? Existem 7, para cada 7 Exus, com seus 7 poderes, 7 virtudes, para cada 7 existe uma pombagira que tem o poder dos 7 junto. Entende o poder desse espírito dentro da Quimbanda? Então eu quis trazer esse esclarecimento sobre a perspectiva tradicional da Quimbanda, que entende Clepô como essa divindade, que esse portal através do qual essas deusas antigas entram para dentro da Quimbanda e se diluem nas diversas linhas de trabalho das pombagiras. Show? Deixa aí embaixo o seu comentário, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo para você me ajudar. Tá bom? Deixa uns comentários bacanas aí embaixo. Vamos bombar esse vídeo, por favor. Meus irmãos, me segue lá no Instagram. É minha rede social oficial. E lá diariamente você vai ter conteúdo comigo. Certo? Bom, esse era o tema do vídeo. Espero ter explicado efetivamente. Mas, se não ficou claro, vocês vão deixando dúvidas aí e eu vou acumulando essas dúvidas e deixo para fazer um próximo vídeo sobre o assunto. Vamos dar continuidade aqui a alguns pontos que eu quero trazer a partir de algumas perguntas dos outros vídeos, ok? Vamos lá. A questão dos padês. Algumas pessoas realmente, assim, eu falei no último livro, no último vídeo, que na Quimbanda os padês são um sistema de magia. E eu recebi muitas perguntas sobre o livro Ganga, se essas informações que eu falei sobre o padê ser um sistema de magia estão aqui no Ganga. Sim, gente, estão aqui no Ganga. Eu falei na última aula. O link para comprar o Ganga está aqui debaixo do vídeo, tá bom? Vamos lá. Muitas vezes, tenho certeza que isso já pode ter acontecido com você. Principalmente se você dá Umbanda. Você vê uma pessoa fazendo uma entrega bacana, uns padês bacana, uma oferenda bacana para o Exu, para a pombagira dela. E aí você fala assim, rapaz, vou fazer pro meu também. Amador. Pensou isso? Você é amador. Um feiticeiro profissional não pensa assim, irmão. Primeira coisa, Exus e pombagiras, suas linhas de trabalho, têm alimentos distintos para suas linhas de trabalho. Tem linha de trabalho que você dá carne de porco. Tem linha de trabalho que você não usa jamais carne de porco. Então, se a pessoa está oferecendo uma carne de porco, e se as linhas de trabalho do seu Exu, da sua pombagira, não usa carne de porco? Como é que fica? Então você tem que conhecer a magia, a culinária da sua linha de trabalho. A Quimbanda Nagô, vou fazer aqui A Quimbanda Nagô, ela é um pouco diferente da Quimbanda Malê no que concerne ao feitio de padês. Eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem. De todo modo, para que você tenha resultados proficientes na feitiçaria da Quimbanda, na feitiçaria do culto de Exu e Pombagira, você tem que saber cozinhar para a sua linha de trabalho. Esse é o ponto fundamental. Eu falei no último vídeo que existem 3 caminhos de desenvolvimento inicial para o médium, que é saber se comunicar com Exu, saber cozinhar para Exu e saber fazer a magia da linha de trabalho do Exu. Eu falei desses 3 pontos aqui no livro Ganga.
A Quimbanda Nagô não trabalha com fórmula de bolo. Ou seja, não existem oferendas prontas. Existem oferendas inferidas a partir das propensões das linhas de trabalho. Como você vai ver aqui no livro Ganga, no final do livro, onde eu falo das firmezas para os Exus. Mas efetivamente, tecnicamente, na Quimbanda Nagô, toda oferenda você vê a constituição dela no oráculo. Você monta a oferenda toda no oráculo, porque você entende que aquela oferenda vai produzir um espírito artificial. E esse espírito artificial, ele tem um objetivo, que é atuar nos seus caminhos, na sua vida, para alguma coisa. Seja para cura, seja para finanças, abertura de caminho, seja para amor, etc. Então, toda a oferenda você vai ver com o Exu no oráculo, vai montar o seu padê a partir das muitas correspondências que eu coloquei no livro, dos muitos ingredientes, elementos que eu coloquei no livro. Você vai montar o seu padê a partir dessa equalização energética para que o Exu possa efetivamente pegar aquela força e levar essa força para abrir os seus caminhos, para resolver os seus problemas. Então é fundamental você entender que o processo, que o feitio do padê vai gerar um espírito, vai gerar um servidor que vai ser levado para o corpo de maioral para agir na sua vida. Recapitulando, a Quimbanda trabalha com 3 tipos de espíritos basicamente. Mortos deificados, que são os Exus e Pombagiras. Espíritos encantados da natureza, que também se apresentam como Exus e Pombagiras na Quimbanda. Eguns diversos, ou seja, mortos não deificados. São 4, né? E não 3. E o último, espíritos servidores artificiais, equivalente ao homúnculo dos alquimistas, equivalente ao golem dos judeus. Então, a Quimbanda Nagô, na Quimbanda Nagô, você tem um leque de trabalho muito grande para que você consiga resolver as demandas e os problemas da sua vida com padê. A Quimbanda Malê é um pouco diferente. Ela é um pouco mais fechada. Não existe essa abertura de você olhar no oráculo efetivamente quais são os elementos do padê que você vai montar. As oferendas, elas já são prontas e elas servem como uma chave de acesso ao poder do espírito. Lembra que a Quimbanda Malê, ela é diferente da Quimbanda Nagô. A Quimbanda Malê, de todas as vertentes, é a mais salomônica de todas. De todas as vertentes, é a mais cipriânica de todas, é a mais fáustica de todas. Você opera diretamente com os djinns mascarados de Exus. Então existe toda uma dinâmica diferente na Quimbanda Malê da Quimbanda Nagô. Então na Quimbanda Malê, os padês, eles já são formulados com elementos para acessar aquela força específica. E não pode ser diferente, não pode mudar a oferenda. Então cada Exu sempre vai ter na oferenda dele um elemento que é só dele, da linha de trabalho dele e que vai servir para acessar a força dele. Então, a gente vê que na Quimbanda Malê, essa dinâmica da oferenda ela é um pouco mais truncada, um pouco mais fechada, um pouco mais difícil de trabalhar do que a Quimbanda Nagô, que te dá um leque amplo de elementos que você pode consultar efetivamente e fazer o seu padê, fazer os seus feitiços. Então, essa é a dinâmica básica
da construção do padê, de como a gente usa o padê na quimbanda, respondendo algumas perguntas derivadas do último vídeo, ok? Então, aqui no Daimonium, eu fiz uma lista com esses elementos que você pode consultar. A partir do momento que você tem um oráculo, você pode consultar, montar as oferendas, os padês para os seus Exus, a partir das informações que estão nesse livro. Muito bem. Lembrando que toda aquela nossa aula sobre o sagrado feminino, o feminino diabólico, todos aqueles textos estão aqui nesse livro. Passando para a última etapa. As consagrações na quimbanda são mais fortes? Essa é uma pergunta que me fizeram. Vamos lá. É aqui que nós vamos entrar naquela questão do sacrifício. Nesse livro, preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Neste livro, eu coloquei os meus textos já escritos até agora mais importantes sobre sacrifício. Não existe uma publicação de quimbanda no Brasil que tenha promovido um estudo tão apurado quanto o sacrifício, como você vai encontrar nesta obra. Na minha próxima obra, que é o Kalunga, eu pretendo ampliar essa história do sacrifício para muito além. Então aqui nessa obra, o Anga, é só uma introdução. Mas os 6 textos que já estão ali no Anga, eles vão te dar uma visão ampla do que efetivamente é o sacrifício e a potência transformadora do sacrifício na vida de um feiticeiro. Então a pessoa perguntou sobre as consagrações na quimbanda. Achei interessante essa pergunta para fazer essa ponte com o sacrifício. Então eu coloquei consagração, 2 pontos. Força e potência mágica no oquema pneuma do objeto consagrado. Preste atenção. Então nós aqui, eu estou sempre falando que temos que desenvolver uma consciência animista de cosmos. Tudo tem alma, tudo tem espírito. Uma vez que tudo tem alma, o que eu falei na última aula para vocês? Que o oquema pneuma, ele vai servir para conectar a alma ao corpo físico. Se tudo tem alma, se tudo tem espírito, tudo tem oquema pneuma, tudo tem veículo pneumático. Então, uma faca tem um espírito e um veículo pneumático. Um talismã tem um espírito e um veículo pneumático. Tudo que é habitado por uma alma, um espírito, também tem um veículo pneumático. Uma consagração nada mais é do que você enriquecer de força e de poder este veículo pneumático. É por isso que as consagrações sempre têm que ser refeitas. Por quê? Com o tempo, esse veículo pneumático perde essas forças. Então, quando você vai consagrar um objeto, então é importante você entender isso. O que você está fazendo efetivamente é carregando de força mágica, de poder mágico, o oquema pneuma, o veículo pneumático deste objeto que está sendo consagrado. Bom, dito isso, o valor do sangue na quimbanda. Na quimbanda, o elemento mais importante para a magia é o sangue. Por isso, o sacrifício é o eixo teúrgico da quimbanda, porque com o sangue você faz tudo. Com o poder do sangue, você transmite o axé. Quando um iniciado, quando um noviço vai ser iniciado na quimbanda e vai receber o axé da quimbanda, é por meio do sangue que ele recebe o axé da quimbanda, da força do sacrifício que ele vai receber o axé da quimbanda, lhe transmitido pelo seu tata, pelo seu mestre iniciador.
E este é o mesmo canal na Quimbanda pelo qual você imbui de força e potência mágica um objeto consagrado. Por isso que você sempre vai utilizar o sangue. Então você quer fazer uma tinta mágica para pintar o seu templo. Você vai agregar essa tinta com pós que você confeccionou. Esses pós vão favas, vão elementos especiais que você olhou no oráculo e fez o pó, e recebe o sangue do sacrifício dentro dessa tinta mágica, e você vai pintar o seu ambiente de trabalho, o seu templo, o seu laboratório mágico com essa tinta magicamente consagrada. Então sim, as consagrações na Quimbanda são mais fortes. É muito mais forte você fazer uma consagração com sangue, entendendo a potência do sangue em agregar força mágica ao veículo pneumático daquele elemento, do que uma varetinha de incenso passando em cima. Não é assim que o pessoal faz? Pega aquela faquinha de plástico, vamos fazer um ritualzinho aqui de banimento. O cara pega aquela plaquinha, aquela faquinha de pequenininha que você compra nessas lojas de souvenir, né? Aquela dagazinha que não tem corte, de brinquedo. Pega aquela dagazinha, uma varetinha assim, vai fazendo assim, e tá fazendo magia. Então, meu irmão, a Quimbanda é muito mais do que isso. Entende? Então, sim, na Quimbanda, as consagrações são muito mais fortes e efetivas. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. 46 minutos aí agora, tá certo? Peço a vocês que comentem, que compartilhem e deixem aí o seu like, o seu joinha para me ajudar aqui. Façam suas perguntas que eu vou trazendo mais vídeos para vocês. Axé.